Ultimamente a Pixar, ou a Pixar, tanto faz, está colecionando uma série de fracassos atrás de fracassos em seus filmes. E muita gente está dizendo que a Pixar está chegando ao seu fim, a Pixar está se autodestruindo, está se auto-acabando, a empresa está chegando a um possível fim, a um possível final. Estamos perto do fim de uma das maiores empresas, a pioneira no 3D, a pioneira na animação 3D, é o que o pessoal tá dizendo por aí. E aí a gente tá também vendo a galera falando assim que agora é a era da Sony, a sonificação. E agora a sonificação é que vai dominar o mercado. Todo mundo agora está querendo ser igual à Sony. A Sony vai ser a nova potência daqui 10 anos no mercado das animações. E bem, as pessoas estão falando tudo isso. Porém, existe algo obscuro por trás de tudo isso que as pessoas não percebem e que pode afetar sim a forma como você consome conteúdo, principalmente se tratando de filmes de animação, de filmes live action e de filmes no geral, tá certo? Eu quero que você fique até o final para saber o que é esse negócio obscuro, tá certo? É o seguinte, esse negócio da Pixar, eu acho que já vai fazer 5 anos que isso está acontecendo. A Pixar é uma empresa que, honestamente, cara, depois que foi comprada pela Disney, lá por volta de 2007, se não me engano, quando o Steven Jobs vendeu a Disney, vendeu a Pixar para a Disney, porque antes a Disney só distribuía os filmes, mas ela não comandava a empresa. Aí então vendeu a empresa e virou um estúdio, entendeu? E vendeu o estúdio, na verdade. O estúdio vendeu o estúdio da Pixar para a Disney. Aí então aconteceu que a Disney se tornou dona da Pixar, mas não podia mudar o nome, não podia fazer nada. Tinha uns acordos ali dentro do contrato que não podia mudar isso. E aí, o que que acontecia, cara? O que que ocorria? Até então a Pixar conseguia fazer bons filmes, conseguia fazer bons conteúdos, conseguia fazer boas obras. Porém, depois que a Disney comprou a Pixar, a coisa começou a desandar um pouco. Aí teve aquele Carros 2 que foi ridículo. Aí a gente teve outros filmes como Bom Dinossauro, esses filmes esquisitos. Por outro lado, a gente também teve os filmes como Viva, a Vida é uma Festa. A gente também teve Soul, a gente teve o filme lá do Divertidamente, depois teve Divertidamente 2, etc. Então a gente teve filme bom e filme ruim. Porém, eu acho que foi em 2020, quando chegou a pandemia, e foi exatamente na época que foi lançado Soul, depois teve Red, depois teve o filme do Luca, e foi lançado esses filmes aí, é que realmente houve a decadência, tá certo? E o que eu quero comentar aqui é falar sobre a Pixar, cara, comentar sobre a Pixar, mas eu também quero falar sobre também a Sony Pictures Animation e tentar relacionar essas duas situações. Porque o que está acontecendo? As pessoas perceberam o seguinte: quando foi lançado Divertidamente 2, a Pixar ganhou uma bilheteria enorme, gigantesca. E as pessoas perceberam que havia um padrão nesse caso. As pessoas acabaram olhando o seguinte: a Pixar a partir de agora vai começar a focar em fazer o quê? Obras que sejam relacionadas a franquias já consolidadas, franquias que já existem, conteúdos que já existem e etc. No caso, é o que eu comentei lá no meu primeiro vídeo, né? Comentei no meu vídeo anterior, em que eu falei basicamente sobre isso. Que eu falei, cara, que o cinema, as pessoas não estão querendo ir mais no cinema porque as pessoas não estão mais interessadas em querer ver coisas novas. Então, a Disney, percebendo esse movimento do público de não querer ver coisas novas, de não querer ver algo novo, não querer aceitar as ideias novas, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu então seguir na linha de fazer franquias, né? De continuar a fazer ali a sequência das franquias, querer pegar a obra que já estava já terminada e querer continuar com ela de qualquer jeito, de qualquer forma. E isso a Disney fez com a Pixar também. Então hoje em dia você vê que a Pixar segue essa linha, está seguindo essa toada em todos os sentidos. E isso é ridículo, né? A gente sabe que isso é ridículo porque isso destrói as ideias originais, né? Que poderiam dar muito certo para a empresa, mas simplesmente eles preferem seguir nessa toada, seguir nessa linha. E não é só a Pixar, tá? Por exemplo, a gente tem o caso da Paramount, que tem a Paramount lá Animation, a Nickelodeon, tá? Nickelodeon Animation lá e tal. E ela também fez esse negócio de não querer fazer mais filme novo.
Sendo que, cara, o filme mais importante da história da Paramount foi Rango. E, tipo assim, o filme Rango é um filme original. Tipo assim, os caras falaram assim: não vamos fazer mais filmes originais, vamos focar nesses filmes lixo que a gente tem aqui do Bob Esponja e Tartarugas Ninja da vida, porque são as franquias que mais vendem, e a gente vamos criar aqui uns filmes. Então, a gente tá vendo esse movimento dessas empresas menores, e principalmente da Disney e da Pixar, querendo fazer filme consolidado, mas por outro lado, a gente também tem a Sony Pictures Animation inovando o mercado, criando filmes novos, criando obras novas e fazendo algo genial, querendo fazer coisas novas, querendo fazer coisas criativas. Então o que está acontecendo? Por um lado, a gente tem uma empresa que está fazendo coisas boas, coisas novas e boas. Por outro lado, a gente tem uma empresa que quando faz algo novo, ninguém vê, ninguém liga, ninguém se importa. Ou quando vai fazer algo que já existe, dá certo e funciona. O que está acontecendo? O que está rolando? Bem, cara, é o seguinte. A Pixar, ela tá tendo um problema de identidade. E de verdade, na minha visão, os filmes da Pixar estão sem identidade. Perceba o filme Hélio. O filme Hélio, ele tem uma proposta que é sem identidade alguma. É um filme que não tem proposta. Ele é um filme que foi criado com o intuito apenas de mostrar uma criança meio imaginativa e tal, e que tem um problema lá, etc. E não sei, mano. Mas é um filme de uma criança e coisas imaginativas e tal. Tipo, esse filme não tem graça, entendeu? Já teve muitos outros filmes que já fizeram esse mesmo tipo de ideia. Elementos, por exemplo. Elementos é um filme que eu não gosto de. Eu não gosto. É um filme que eu não gosto. Muita gente gosta, mas eu não gosto. É um filme que, de tudo, ele só foca no romântico. É um filme que parecia ter uma ideia boa, parecia ter uma proposta interessante, mas eles preferem focar no quê? No lance ali do romance entre a menina do fogo e o menino da água, é isso aí. Foca nos dois lá, que é isso aí, mano. Vamos focar nesse tema aí, porque é mais importante do que focar num tema que poderia ser muito legal, muito melhor do que este. Mas eles preferem focar no algo que já existe, algo que já tá consolidado, entendeu? E é isso que tá acontecendo com a Pixar. Antes, a Pixar era sinônimo de quê? Olha, eles estão fazendo algo que, tipo assim, tá resgatando algo antigo, ou talvez está revolucionando o mercado, criando uma história nova, criando algo novo, entendeu? Algo revolucionário, algo extraordinário, etc, entendeu? A ideia da Pixar sempre foi essa. Só que hoje em dia a gente vê que a Pixar se tornou o quê? Uma empresa que, ai, ela vai fazer um filminho com um casalzinho, não sei o quê. Ah, vai fazer um filme de uma criança que imagina ideias que já existem. Ah, eu vou falar sobre depressão, ansiedade, coisa que já existe, coisa que já é debatida na sociedade. E a função da Pixar era o quê? Era trazer assuntos que não eram debatidos na sociedade e fazer um filme através disso e ser debatido na sociedade aquele assunto. Por exemplo, Universidade Monstro é um filme que muita gente não se lembra hoje em dia, mas é um filme que trata de um assunto que hoje em dia a gente comenta muito se é fazer faculdade ou não, se vale a pena fazer faculdade ou não. E esse filme foi lançado muito antes dessa discussão surgir. E esse é um exemplo de filme que não deu certo, né? Assim, não deu muita bilheteria, mas é um exemplo de filme que hoje em dia tem um tema que foi depois de muito tempo a ser discutido aquele assunto. E foi discutido antes, era algo revolucionário, entendeu? Então o que eu tô vendo é que a Pixar tem crise de identidade. E o que que acontece quando uma empresa, um monopólio tem uma crise de identidade? Cara, isso gera uma catástrofe em Hollywood. Eu sei que muita gente não gosta da parada de monopólio. Principalmente porque, se a gente comparar, por exemplo, aqui com o Brasil, a gente tem a Globo Filmes. E eu odeio o monopólio da Globo Filmes, cara. Eu acho que a Globo Filmes é a que mais ferra o Brasil, sabe? A gente não tem outras produtoras, a gente não tem outros estúdios, a gente não tem nada, mano. A gente só tem a Globo Filmes. E isso avacalha completamente tudo, cara. Tudo, sabe por quê? Porque além da gente ter a Ancine, que é a agência ali que avacalha tudo também. Tem que pegar dinheiro público, esse dinheiro público é usado pra nada, pra fazer filme merda, etc. Tem esse fator. Além de fazer o filme merda, você tem também a Globo Filmes que quando dá certo um tal filme, ela vai lá e pega esse filme, compra esse filme, compra a empresa que fez o filme e é isso aí. Entendeu? Fica muito complicado. O caso de Bacurau é um exemplo. Bacurau é um filme que deu muito certo, né? Quando foi lançado deu muito certo, quando foi
Por streaming deu muito certo. Porém, hoje em dia ele tá onde? Ele tá na Globoplay. Por quê? Porque é um filme que foi comprado pela Globo Filmes e não era da Globo Filmes. Entendeu? Então é um filme que é um exemplo disso, sabe? E Bacurau, ele é só um dos tantos exemplos que acontecem é, dentro do mercado brasileiro de cinema, tá certo? E eu não gosto dessa parada do monopólio da Globo Filmes aqui no Brasil. Eu posso até comentar depois em um outro vídeo. Mas em questão de Hollywood, esse monopólio, ele é muito dissipado, entendeu? Ele é muito polarizado, é um monopólio muito diversificado. Então você tem várias empresas monopolizando aquele mercado. E no caso, as duas principais empresas que, na minha humilde opinião, é que monopolizam o mercado, que são a Warner Bros., hoje em dia Warner Bros. Discovery, e a Disney. Essas são as duas principais empresas que monopolizam o mercado. Desde o início da história delas, elas monopolizam o mercado. E, cara, quando essas duas empresas estão mal, sim, estão ruim das pernas, cara, você sabe que a situação não tá boa. Que o cinema não fica bom, cara. Que a situação não fica boa. Tem que pelo menos uma delas estar boa. Se as duas estiver ruim, o cinema se ferra. Tá certo? Eu vejo muita gente falando que é legal ter a Sony Pictures Animation conseguindo se consolidar no mercado de animações e se tornar uma nova potência das animações e ser uma referência em algo inovador. Eu também acho legal, cara, acho maneiro, vai aumentar a competitividade. Só que ela não se sustenta sozinha porque ela surgiu recentemente. É um mercado, é uma empresa que surgiu recentemente. Então essa empresa não consegue se consolidar igual uma Disney, uma Pixar, uma DreamWorks da vida. Nem a DreamWorks conseguiu se consolidar direito. Basta você se lembrar que teve um momento que a DreamWorks quase faliu. Então a DreamWorks também teve seus problemas também, cara. Então, velho, na minha visão, na minha humilde opinião, quando um monopólio está caindo, é porque significa que a gente vai viver uma fase de crise, uma fase turbulenta dentro de Hollywood, dentro da empresa do entretenimento. Então é o que está acontecendo hoje em dia. Você vê que está tendo uma certa crise, um certo conflito, né? O Warner Bros. Foi comprada pela Discovery, que era muito menor do que a Warner Bros. Você também tem o caso ali da Disney. Cara, a Disney está vivendo uma crise. Ela não tá conseguindo mais ter criatividade. Chegou no momento ali que os filmes mais criativos dela não ganham tanta visibilidade, entendeu? Tem gente que hoje em dia não conhece nem quem é Mirabel de Encanto, sabe? Nunca ouviu falar desse filme na vida. Sabe por quê? Porque é um filme que ninguém viu, praticamente. Quem viu é aquela galera, assim como eu, gosta muito de cinema, assistiu a esse filme e falou, cara, é um filme que parece que tenta trazer a ideia antiga da Disney, só que no final a história vai tudo pro beleléu, né? Então é isso, mano. Eu acho que é essa a visão da Disney e da Warner Bros. Hoje em dia. São as duas empresas que monopolizam o mercado, são as responsáveis pelo mercado e que hoje em dia estão mal das pernas. E elas são as responsáveis também por ditar o que o mercado vai fazer. Então você vê, por exemplo, igual eu falei, a Paramount fazendo a mesma coisa. E, cara, você vai vendo outras empresas menores fazendo também a mesma coisa, e o resultado é o quê? É você ter um cinema que tá fazendo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tudo igual, e a gente vê esse padrão acontecendo. Então isso é muito ruim, sabe? E a Sony quebrando esse obstáculo é muito bom. Eu acho isso muito legal. Só que eu não sei se ela vai conseguir se manter por tanto tempo dessa maneira. Tudo bem que ela pode conseguir sim um lugar ao sol, pode conseguir, eu acho que até conseguiu já, na verdade, depois do Oscar ali em 2018 que ela ganhou com o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas eu acho que chegar no patamar de Disney da vida vai demorar muito, vai demorar muito. Eu não quero nem que seja uma Disney, sabe? Porque a Disney gosta de comprar um monte de empresa. Só que eu acho, cara, que para se tornar referência, ou se tornar algo parecido com a Pixar, com a Disney, mano, tem que ser uma coisa assim muito fodástica, uma coisa assim extraordinariamente incrível, algo assim, uma coisa que um ser humano nunca viu na vida, sabe? Uma coisa que o ser humano nunca viu na vida, algo que tem que ser realmente absurdo mesmo. E a forma como é feito a produção ali dos filmes tem que ser realmente muito absurda até se consolidar de fato. Então a gente vê que a Sony ainda não está nesse papel ainda de ser a principal empresa. Ela está iniciando, como eu já
Vejo algumas pessoas falando que está iniciando, realmente está iniciando, mas ela não está nesse papel ainda de ser a empresa responsável por tudo. Temos que ter calma. A Disney mesmo, com a própria Pixar, ela teve calma. Pra você ter uma ideia, a Pixar, antes dela se consolidar de fato como uma empresa responsável ali pelas animações inovadoras, etc., ela demorou, tipo assim, 5, 6 filmes pra ser assim, entendeu? Ela demorou uns anos, ela demorou uns anos. Inclusive, antes da empresa surgir, teve muita crise, cara. Teve muita crise. Ela teve crise com a Lucasfilm, que depois foi comprada pela Disney. Depois teve outras crises. Depois teve outras situações ali. Teve outros problemas ali com o Steve Jobs, que comprou a empresa junto com o John Lasseter. Essa situação aí, uma parada toda. Então a Pixar, ela, desde o começo, ela foi uma empresa muito esforçada e conseguiu o objetivo dela, entendeu? E no caso da Sony, eu acredito que seja a mesma coisa, mas ainda a gente não chegou no ponto da gente falar assim, meu Deus, a Sony é a empresa responsável agora por ser a criadora, a criatividade das animações. Cara, não chegamos ainda nesse ponto. Eu creio que ainda a gente vai esperar um tempo ainda para se consolidar essa situação toda, tá certo? Enfim, comenta aí embaixo o que você acha a respeito de tudo isso. Eu acho que perder monopólio é uma coisa muito ruim, principalmente se tratando de Hollywood. Eu acho que as grandes empresas é que ditam o mercado e, infelizmente, as empresas pequenas copiam as empresas grandes e quem não copia se destaca, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. E o que que você acha a respeito disso? O que que você pensa a respeito disso? Você pensa que também as empresas grandes é que monopolizam o mercado e depois é que criam todo esse monopólio e vai e começa a puxar as pequenas para fazerem a mesma coisa que elas estão fazendo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Falou, tchau e até a próxima.